Alô, nação do Mengão! O Coluna do Fla está concorrendo ao prêmio IBEST na categoria Esportes. Vamos votar e votar muito para mostrar a força da nação rubro-negra e ajudar o Coluna do Fla a ganhar esse prêmio importante. Vamos votar! O link tá na descrição do vídeo e fixado nos comentários. Bom, vamos seguindo aqui a nossa pauta. Lembrando a galera de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. Agora também, né, como a gente vai... o Flamengo virando a chave, né? Vencemos o Grêmio, Copa do Brasil e tal, virando a chave para o brasileiro, que é o que a gente torce para que a equipe faça, né? O clube recebeu, né? O time do Flamengo recebeu uma crítica, né? Uma crítica não, na verdade, uma constatação muito bem colocada pelo Carlos Eduardo Mansur, né? Ele falou o óbvio, né? Que o Flamengo há 3 anos não briga pelo Campeonato Brasileiro. E ele, abrindo aspas aqui, ao Mansur, né, que no caso aqui o Coluna repercutiu uma coluna dele, né, um artigo que ele fez na sua coluna para o jornal o Globo, e ele diz o seguinte, abrindo aspas aqui, no entanto, é tempo suficiente, né, para que o rubro-negro desse sinais melhores, passasse a sensação de que é um trabalho promissor. Não é exagero dizer que menos da metade dos 25 jogos com o treinador foram convincentes. Neste sábado, contra o América Mineiro, 1-1, que bem poderia ter sido uma derrota, apenas confirmou problemas que o time tem repetido à exaustão. Quando se olha para a escalação que entrou em campo, para as opções de elenco, a campanha é absolutamente desapontadora. A ocupação de espaços não correspondia à criação de mecanismos para abrir espaços. Havia pouca aproximação, poucas combinações, raríssimos movimentos de infiltração às costas da defesa. O Flamengo sempre tinha 2 homens bem abertos, mas raramente os fazia receber a bola em vantagem sobre a marcação. Estava posto o dilema. A pausa dá a Sampaoli a sensação de mais controle, mas ainda não dá ao time o poder de criar. A aceleração tem permitido atacar espaços, mas também exposto o time a momentos de um jogo descontrolado e perigoso nos contragolpes rivais, né? E também, né, lógico, mais uma vez ressaltando essa crítica que faz aí, o Flamengo foi campeão em 2020, e 2021 a gente não brigou, né? A verdade é essa, o Atlético disparou e a gente com o Renato, o Flamengo claramente priorizou as Copas e né? Fomos eliminados pelo Atlético Paranaense na Copa do Brasil e teve ali, né, o lance, né, que o Yuri Reis trouxe aqui com aquele rapaz lá. Aí me vem o Abel, me faz um livro. Não, porque a tática, ganhou na tática, assim, aquele jogo, né? Mas, Vitor, queria te ouvir aí sobre essa constatação, né, de que o time não briga há 3 anos pelo Campeonato Brasileiro. Isso fica muito nítido de que, pelo menos, né, para a gente levantar o debate de que há uma postura diferente do Flamengo, e não é só desses anos, né? Ano passado a gente teve com o Dorival, que eu sempre elogiei aqui, então vai uma crítica. O Dorival colocava um time alternativo, né? Era um time forte, mas era um time alternativo, ou seja, não há uma priorização pelo Campeonato Brasileiro, que prima, né? Que prima a regularidade, e o Flamengo há 3 anos não luta pelo título. Então, Túlio, essa questão do Flamengo não brigar pelo título é até uma informação na questão de, tipo, vão fazer 94 rodadas que o Flamengo não fica nem na liderança do Campeonato Brasileiro. Ou seja, termina uma rodada ali na liderança. O Flamengo, há 94 rodadas, ele não consegue ficar na primeira colocação. Para um clube que está com esse elenco que tem, com esse orçamento, com os jogadores que contrata, acaba sendo um vexame, podemos dizer, o Flamengo em 94 rodadas não ficar pelo menos uma vez na primeira colocação. E como o Mansur disse, há 3 anos o Flamengo não briga pelo Campeonato Brasileiro. E o São Paulo, ele acabou, depois do jogo contra o Grêmio, a gente conseguiu ver ele falar exatamente sobre isso. Os jogadores atuais que estão no elenco, falando que em jogos de Copa, seja a Copa do Brasil, seja a Libertadores, eles têm uma concentração diferente. Tem uma ideia diferente, uma pegada diferente. O próprio Jorge Sampaoli disse isso na entrevista coletiva. Então só destaca ainda mais que em jogos do Brasileirão os jogadores acabam entrando com uma outra pegada. E já em Copa do Brasil e Libertadores o nível de concentração é outro. E também não só em qualquer jogo de Campeonato Brasileiro, mas jogos que têm uma pegada diferente. Um clássico ou um jogo grande,
como podemos dizer que vai ser um jogo grande amanhã contra o Atlético Mineiro, que é um clássico interestadual, tem essa rivalidade toda, principalmente após o Alan chegar aqui ao Flamengo. Então, os jogadores do Flamengo acabam não se motivando em jogos um pouco mais tranquilos, como foi contra o América Mineiro no Campeonato Brasileiro passado. E eu acho, na minha opinião, que isso também é muito por culpa da própria diretoria. Onde, como você falou, com o Renato Gaúcho, com o Dorival Júnior, entre outros treinadores, o Flamengo chegou um momento que ele priorizou muitas Copas e deixou de lado o Campeonato Brasileiro, em momentos até que dava para brigar pelo Campeonato Brasileiro. Com o Dorival Júnior, ano passado, dava ainda, mas o Flamengo priorizou as Copas, colocou um time em reserva contra o Palmeiras lá no Allianz Parque, e aí o Flamengo acabou empatando. Então, a partir dali, o Flamengo acabou saindo da briga e o Palmeiras acabou sendo campeão. Então, essa falta de comando da diretoria, onde o treinador quer colocar um time em reserva no Campeonato Brasileiro, a diretoria tem que intervir. Ó, nós estamos brigando pelos 3 títulos, nós temos elenco para brigar com os 3 títulos. E assim, coloca um time titular. Na época, o Dorival Júnior, como outros treinadores também, eles trabalham para o Flamengo. Mas o vice-presidente de futebol do clube, Marcos Braz, o Bruno Spindler e o Rodolfo Landim, eles estão acima na hierarquia. Então, eles têm um comando. Eles podem falar com o treinador, priorizar também o Campeonato Brasileiro. Lembrando que em 2019, na época do Abel Braga, o Abel Braga ele não foi demitido. Ele pediu demissão muito porque tinha um jogo de Campeonato Brasileiro antes de um jogo de Libertadores e o Abel Braga queria colocar um time reserva no início do Campeonato Brasileiro. E a diretoria do Flamengo interviu falando que quer brigar por todos os títulos e que era para colocar time titular. O Abel Braga, na época, não gostou dessa intervenção e pediu o boné, saiu do Flamengo. E um ano, no caso, que o Flamengo conquistou o título brasileiro com o Jorge Jesus. Então a diretoria precisa ter esse comando também, porque sem esse comando, ficando muito por conta dos jogadores e do treinador, acaba deixando um pouco de lado o Campeonato Brasileiro e acaba automaticamente focando na Copa do Brasil e na Libertadores, Túlio. E aí, é bem lembrado aí pelo Vitor, né? O Nazário, que aconteceu com a direção que em 2019 tinha a mentalidade de tipo, estou montando um time que é para brigar por todos os campeonatos, né? Por todos os campeonatos. E desagradou um treinador que queria, né, colocar um time reserva. O cara depois pediu o boné e ganhou 2 campeonatos seguidos. E depois, o que você acha que fez com que a diretoria mudasse, se tornasse passiva, passando o caminho curto? Eu acho que o forte da nossa diretoria nunca foi planejamento, né? A gente notou isso no decorrer dos anos, de 2019 para cá. Eu gosto muito da fala do poeta quando ele cita que quando o Flamengo ganha, né, vence partidas, ganha título, todo mundo comemora, todo mundo vai para a rua, aí tem samba, tem carnaval, mas a galera esquece de apontar aonde nós tivemos falhas, aonde nós fomos vulneráveis. E isso é importante para a construção de um projeto. Você, quando vai construir um projeto, seja ele para qualquer modalidade, você precisa saber aonde você é vulnerável, né? E você tem que trabalhar mais o seu ponto vulnerável. O que você já tem de forte, maravilha, você mantém. E o que você tem de vulnerável, você tem que melhorar, né? Se você quer, por exemplo, a hegemonia, se você quer alcançar um determinado título, né? E, por exemplo, o que o brasileiro ele exige? Regularidade. Para o time ter regularidade, ele precisa de quê? Ele precisa de um elenco forte, né? E aí você tem que trabalhar literalmente no calendário brasileiro com 2 times. 2 times bem montados. Por quê? Porque aí você vai ter um time mais voltado para o brasileiro e você vai ter um time mais voltado para as Copas. Tiro curto. São estilos de jogos diferentes, né? Se a gente parar para pensar, nós ganhamos no Campeonato Brasileiro de 3 do Grêmio e o Grêmio jogou melhor.
o último confronto do Flamengo contra o Grêmio, o Flamengo foi absoluto. O que mudou? Mudou somente o torneio. Os times eram os mesmos, com exceção de uma ou duas peças, mas a pegada, a vontade, a postura do time do Flamengo foi absolutamente diferente. O Flamengo parecia estar jogando numa final. O Flamengo, na verdade, o Grêmio o Grêmio não conseguiu jogar. Não foi o Grêmio que não conseguiu. Foi o Flamengo que não permitiu. O Flamengo não permitiu que o Grêmio jogasse futebol. E aí, com tudo isso, a gente nota que existe por parte da diretoria a velha e boa omissão. Por que a diretoria não fez nenhuma reunião na vitória em cima do Grêmio? Pô, Nazário, mas aí a gente ganhou 3 pontos. Pois é, nós ganhamos 3 pontos, mas perdemos 2 contra o América. E o América, quando jogou com a gente, era, então, o lanterna do Campeonato Brasileiro. E é inadmissível. Nazário, perder faz parte. Ok. Mas perder para mim foi uma derrota. O Flamengo não empatou com o América. O Flamengo perdeu. O Flamengo perdeu 2 pontos importantes por conta da sua postura. Então, em função disso, tinha que ter tido uma reunião. Por que não teve uma reunião da diretoria com o time? Por que a diretoria não entrou no vestiário para falar assim, rapaziada, olha só, o que está acontecendo? A gente quer uma postura de ganhar todos os títulos. É legítimo isso? É legítimo. É óbvio que é legítimo. E aí entra o grande lance da parada. Ô, Sampaoli, olha só, eu como presidente, e já me reuni com a minha diretoria, a gente quer que você dispute tudo. Aí o que o São Paulo vai falar? Então me dê condições de trabalho. Eu preciso de um lateral direito. Eu preciso de um lateral direito, eu preciso de um meia, eu preciso de mais um lateral esquerdo, eu preciso de mais um zagueiro, eu preciso de mais um volante, eu preciso desses jogadores para poder entrar em condições de ganhar tudo aquilo que o senhor está querendo. Só que não há. Perdão, não há. Parece, né, que não há esse diálogo e a diretoria torce. E vou te dizer mais uma coisa. Se o Flamengo for campeão da Libertadores, da Copa do Brasil, ou só de um título, a diretoria vai usar isso para indicação do seu próximo candidato. Olha, nós ganhamos em 2019, nós ganhamos em 2021, nós ganhamos em 2022, nós ganhamos em 2023, nós temos o time com tantas Copas do Brasil, nós ganhamos tantas Libertadores, o nosso time está assim. O Gabigol é o brasileiro que na Copa do Brasil, na Libertadores, no Campeonato Carioca e na Libertadores tem mais de 30 gols. Nós construímos isso, pois é, mas tem 90 rodadas aí, conforme o Vitor falou, que o Flamengo não lidera o campeonato. E isso, para mim, Nazário, você está querendo demais. Não estou querendo demais. Eu estou querendo colocar o Flamengo aonde ele está sendo preparado. Se nós temos o elenco mais caro, se nós temos a folha salarial mais cara, se nós temos a estrutura mais bem preparada, mais bem arrumada, inclusive com mais obras que estão chegando. Cara, se a gente tem a maior arrecadação do Brasil, nós temos que estar na posição de cima, não na posição de baixo. Pelo menos esse é o meu pensamento, Túlio. Alô, nação do Mengão! O Coluna do Fla está concorrendo ao prêmio IBEST na categoria Esportes. Vamos votar e votar muito para mostrar a força da nação rubro-negra e ajudar o Coluna do Fla a ganhar esse prêmio importante. Vamos votar! O link tá na descrição do vídeo e fixado nos comentários. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Pod Fla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras.